TV Tudo Web, trazendo mais profissionais aqui para a gente discutir um problema sério que está acontecendo no mundo, nas escolas, nas ruas, nas favelas. Então, um problema que a mídia está falando todo dia desse problema de bullying, cyberbullying, né, que é na internet. Então, nós trouxemos aqui hoje tanto a Conceição, psicóloga, que tem uma formação incrível para ela também nos dar apoio, e também trouxemos o Miguel, que ele é especialista neste assunto, que tem um arsenal de material fantástico. Olha, se a gente tivesse assim, se os pais tivessem ideia do que é ler um folhetinho desse aqui, ó, um folheto, quanto ia transformar a sua vida na sua casa, pai, mãe, que você não sabe, você ia ficar atenta para que seu filho jamais entrasse nesse segmento de brincadeiras na internet. Não é brincadeira, eu trouxe aqui, olha, e eu coloquei cyberbullying, né? Bullying. É considerado crime no Brasil, é crime, desde a aprovação da Lei 14.811 de 2024. A lei inclui os crimes no Código Penal e prevê penas para os agressores. Será que o pai sabe disso? Será que o pai sabe que o filho dele está sendo acometido com bullying através do celular, através da internet, e o pai não está nem sabendo? Então, a Lei 4.811 de 2024, brincadeira, não é brincadeira. Bullying é crime. Depois dessa lei, pode levar a pena de multas e até reclusão. O bullying tem um artigo específico no Código Penal brasileiro, considerado mais grave. Essa criminalização do bullying tem como objetivo reforçar a proteção das crianças e adolescentes, além de aumentar a pena de quem pratica a violência. E para falar de bullying com bastante experiência, que o escritor é o Miguel Bispo, ele está assim, com uns projetos maravilhosos para discutir com pais, a escola, com todo mundo, porque ele sabe tudo de bullying, sabe até o que tem nas bibliotecas atuais hoje nas escolas, que acho que a Conceição como psicóloga também, né? Então, seja bem-vinda, Conceição, muito obrigada de você estar aqui novamente, para a gente continuar esse assunto, que tem que ser maçante esse assunto, para que os pais acordem, né? Pois não. O que você poderia falar para a gente de tudo isso que eu li aí, né? De artigos que já saiu? Será que está todo mundo ligado nesse artigo, que é perigoso, que não é brincadeira? Que bullying dá prisão? Pois é, Darcy, já faz algum tempo que foi decretado, né, que o bullying é motivo para prisão. E muitas vezes as pessoas acham que isso aí é uma brincadeira, mas acaba se tornando uma brincadeira fatal. Nós temos acompanhado nas redes sociais, na mídia, o número de pessoas que têm cometido suicídio até por causa disso, e até crimes também, né, ataques em escolas. Quantas vezes a gente vê falar e assiste que um garoto ele começou a ser, digamos que, atacado, né, na escola, ele cresceu com aquela ideia fixa de um dia voltar ali e cometer uma chacina. Temos visto isso acontecer. Então, eu tenho bastante exemplos, né? muitos exemplos. Ó. O que seria o bullying, na verdade? Se caracteriza por atos agressivos, verbais ou físicos, né, de maneira repetitiva por parte de uma pessoa contra outra. Então, essa aí é a representatividade do bullying, como funciona. E menosprezando publicamente e fazendo-a se sentir humilhada. Entendeu? Então, existe esse fator, que eles humilham ali aquela pessoa e chega um momento que ela acaba revidando. Né? Não aguenta e acaba emocional, revidando. acaba... Exatamente. E o termo bullying, na verdade, ele vem do inglês, né? Que seria ameaçar e intimidar. Então, esses são os termos que nos informam sobre o bullying, que é intimidar e, então, ameaçar. Esses são os dois significados. E aí, a pessoa que também recebe esse ataque
tem os efeitos sociais, né? Ele também começa a se isolar, dificuldade para se relacionar, ele fica num canto, ele fica à margem da solidão. E isso aí pode trazer para ele consequências desastrosas, né? Perfeitamente. Até perde a vontade de ir para a escola, não quer ir mais para a escola, a mãe não sabe por quê, porque às vezes nem conta para a mãe, né? E isso Exatamente. vai acarretando uma série de problemas e que pode transformar esses problemas numa repercussão muito grande para a Perfeito. família, né? Pra É família. assim, né, Darcy? Pegando um gancho nessa tua fala, grandes problemas de depressão infantil têm origem do bullying. Do bullying, né? Do bullying, porque essa questão de a criança não quer ir mais na escola para não passar por aquela situação vexatória que mexe exatamente com a autoestima dela, ela começa a ter uma crença, que eu falo no meu livro, né? Uma crença de que ela tem menos valia, de que ela é uma pessoa diferente, de que ela não pode ser aceita na sociedade. Então, ela vai criando, e muitas vezes ela não tem nem a compreensão dos pais para poder sair disso. E a criança também, ela é muito medrosa de tudo que pode acontecer. Eu mesmo sendo psicóloga e tendo uma filha, quando criança, teve uma vez que para fazer com que ela falasse comigo algumas coisas que ela estava vivendo na escola, eu tive que fazer uma sessãozinha eu e o pai dela, de sessãozinha de psicodrama, para ela poder soltar o que ela estava vivenciando. Porque a criança tem aquela tendência a se encolher. Ela não fala, né? Não fala. Ela não fala. Aí, os sinais também, as mudanças de comportamento, o pai tem que estar sempre de olho, né? Nas mudanças de comportamento. Porque fala, eu acho que é a idade, eu acho que agora ele está tendo uma transformação, passando do infantil para o adolescente. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes ela está sofrendo consequências desastrosas na escola. Ou num grupo, né, de brincadeira, quem sabe, Exatamente. né? Às vezes quer tentar comunicar ao professor, a falta de compreensão por parte do professor acaba, então, deixando a criança muito mais, né, reclusa, tímida e não sabendo em quem confiar. Exatamente. Não é verdade? E agora, você que está lidando com esse material, quais os tipos de material você tem aí que você acha mais importante que poderia ser adotado nas escolas para combater o bullying? Perfeito. Quais esses livros, folhetos, que você está com material rico, porque muitos pais, eles saem cedo para trabalhar e deixam o filho com a empregada, né? Não está junto com o filho naquele momento todinho do dia. Depois a criança vai para a escola, a cuidadora fica sem a criança, mas trabalhando em casa. Mas quando ele fica com a cuidadora ou com a empregada, com a pajem, a mãe não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Não sabe. Aí a hora que ele já entrou naquele submundo da internet e viu tudo, né? Interessante, Darcy. Então, analisando e pesquisando sobre tudo isso, então eu desenvolvi aqui 3 materiais específicos, né? Um deles seria, por exemplo, está aqui o Diversões Perigosas. Ele vem toda a origem, né? O que fazer. Tem várias orientações aqui para os professores também e os pais. Versões perigosas, gente. Então, tudo que talvez um pai não sabe, tem isso. Você já pensou se essas escolas adotassem um livro desse para cada aluno, para cada pai, para ele ler e cuidar do filho? Exatamente. Resolveria 80% dos problemas na escola que você não sabe o que acontece com o seu filho, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que, geralmente, eu apresento o problema e a solução. Então, muitas vezes você vê as pessoas trazendo esse assunto à tona, eles discutem isso em mídia, mas você não vê, assim, prontamente uma resposta. Temos uma solução, né, para tal. Então, tanto no livro como também no folheto, estamos aqui, ó, Diga Não ao Bullying, né? Observe aqui, você já abre aqui no encarte, você vê como fazer para evitar o bullying. E quem tiver, qualquer patrocinador que queira, que tenha gráfica, que queira patrocinar esses folhetos, vocês vão ter, gente, horário na TV da sua empresa, vocês vão ser entrevistados, a gente vai divulgar vocês com bastante carinho, com bastante amor, desde que vocês liguem para o Miguel e falem, olha, eu ouvi o seu programa lá com a Darcy Martins,
eu quero patrocinar esses folhetos. Então, é só ligar para ele. Que número que é seu telefone? Seria 11 11 98582 7749. Olha aí, no rodapé, tá o número dele aí, gente, do Miguel. Se vocês se interessarem, a gente dá um retorno profissional, o retorno comercial para vocês. Com certeza, nós vamos. Fala Exato. mais os outros que você tem. Então, aí no caso, ainda só para trazer aqui mais um pouco de informação, esse livro ele vem com toda a origem dos brinquedos, quando tudo começou, Todos os brinquedos. todo tipo de brinquedo, como começou e como estamos hoje. Então você vê que o título em si que seria Diversões Perigosas, quando com brinquedo não se brinca. Entendeu? Então isso aqui é muito importante, é extremamente educativo, né? Vem muitas E a orientações. criança é muito inteligente, ela aprende rápido, ela pega Exatamente. rápido as coisas, né? Nossa, no celular ela sabe que a gente não sabe. Como que ela vai fundo. Esse aqui é interessante, é o Games e Internet, Perigos à Vista. Ele vem falando tudo sobre jogos eletrônicos, o tempo de exposição, né? Vem aqui também alguns capítulos importantes sobre como os pais se prevenirem dos ataques, né? Da abordagem de pessoas maldosas na internet, que tem arrastado muitas crianças. Com Nossa, certeza. nós temos acompanhado quantas coisas terríveis tem Vem acontecido com acontecendo. nossas crianças diante de um aparelho desse. Os É. pais não estão muito atentos e ali acha que ele está quietinho, sossegado, mas está sendo, né, até mesmo abusado por pessoas desconhecidas através, né, de uma distração. Então aqui está Games e Internet, Perigos à Vista. Acaba com... E são temas, Darcy, digamos que até inéditos, né? Porque você não encontra esse material em lojas por aí, você não vai encontrar. Então eu estou fazendo esse material Isso aqui por muito me bem, os preocupar games mesmo também. com as famílias. E está aí sendo divulgado. Os folhetos, por exemplo, a ideia de prepará-los foi que a pessoa lesse em apenas 5 minutinhos cada material. Minutos Aqui cada material. Ele já acorda para a vida, né? Poxa, eu não estou olhando meu filho. Será que isso está acontecendo para o meu filho? Esse é um resumo do livro. Olha só, Então. algumas partes importantes você encontra aqui também nesse folheto, o principal, né? É. E você vê aqui na contracapa temos informações de como adquirir o material, todas as informações do autor. Eu já estou atuando com famílias, com palestras já por 40 anos, trabalhando, né, com pessoas em todas as partes do Brasil, fora, principalmente colégios, né, escolas particulares, e precisamos realmente nos unir para levar essas informações. Com E certeza. assim, né, Miguel? Eu acho que o teu material é um convite à conscientização dos pais. Exato. Com Porque certeza. quando a gente fala de bullying, muitas vezes o próprio bullying tem origem na própria residência, onde Sim. as pessoas têm um preconceito e passa para as crianças. E elas passam a ter esse comportamento com as outras. Quando a gente fala nesses jogos, né, o que a gente vê na maioria da educação infantil? Os pais colocam as crianças na frente de uma TV ou na frente de um computador para a criança ficar quietinha. Quietinho. Ele não Exato. ter Não dá trabalho, ele não... E aí ele, às vezes, nem tem consciência do perigo que está acontecendo. Então, Exato. eu acho que esse material que você tem é de uma riqueza incrível Extraordinária, para os pais. Eu acho é. que todos Muito deveriam interessante. adquirir como forma de conscientização e como um aprendizado de se livrar desse perigo que Com tem na certeza. internet. Como diz, né? Mas esse prevenido, o quê? Remediar, não é Remediar. isso? Vocês lembram dessa frase? Exatamente. E Vamos outra, ele é um prevenir. pesquisador das bibliotecas, né, que existe hoje nas escolas. Você está com aqueles gibis aí? Olha Ele me só. trouxe os gibis para eu ler lá em casa, numa reunião que nós fizemos, e eu fiquei assim atordoada, porque a gente lia muito gibi quando era criança, né? Mais nova. Você quer que eu abra aqui numa naquele das lugar. historinhas? Naquelas histórias que você mostrou. Mas hoje o contexto mudou. O contexto da história mudou também. Já não é mais aquelas histórias que traziam antigamente, que era história... né, Olha a que- historinha, Darcy. Onde que começa aqui, né? Aqui, ó, o Ó, título. Negócio com o diabo, o senhor das trevas, príncipe do mal. Venha, 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 príncipe do mal. Prontinho, aqui estou. Só uma perguntinha. O que está fazendo com esse avental?
Aí já vem aqui. Bem, vamos aos negócios. Por que me chamou? Ah, quero vender minha alma. O inferno já está cheio demais. Nem sei se quero comprar. O cara falando, qual é? Vai gostar da minha alma? Não vai, será que ele não vai gostar da minha alma? Sou um sujeito muito mau, mau mesmo. Ora, se é mau, não preciso pagar nada. Quando morrer, direto para mim. Você vai para mim. E assim vai. E depois ele apresenta uns joguinhos aqui e fala quanto que vai pagar, e a pessoa compra, se envolve. Então, esses livros aqui, Cascão, esses livros já está trazendo, que ele viu dentro dos colégios, insinuando que mulher pode ter, que a Mônica pode ter uma namorada, né, que outro pode ter um namorado, que uma menina pode namorar menina, que o menino pode namorar menino. Eles não têm a formação, a personalidade formada para interpretar isso. Aqui a questão, por exemplo, né? Por que será que uma revistinha infantil está aqui ensinando uma criança como fazer um pacto com entidades? Como você viu o título aqui, ó, Pacto com o Diabo. E aqui o garoto ali, ele faz a invocação, né? E ali o diabo vem até a ele. Não estamos discutindo termos de religião, mas estamos vendo que nos gibis estão apresentando o mal como bom. Mal né? como que bom. ele pode dar tudo que você quiser, como se fosse um gênio da lâmpada. Olha só, esse aqui é um outro gibizinho. Ó. Você quer ler também, Daci? Aqui, ó, olha só como começa a história. Olha o título. Aí eu vou separar aqui mais algumas. É o que? Negócios? Negócios. Meu Deus, o que é isso? Por favor, garota, não diga esse nome perto de mim, meu Deus. Deus? Deus, Agri, você repetiu? Repetiu? Não repita mais. Ah, desculpe, foi sem querer. Tudo bem, mas que isso não se repita. Quem é você? Quem é você, moço? Algo mágico apareceu do nada. Sou um senhor das trevas, o rei das forças ocultas, o príncipe do mal. E aí vai, né? Que é isso, né? E aí vai as histórias. De certa forma, está insinuando, né, coisas... E isso aqui, Darcy e doutora Conceição, eu encontrei em bibliotecas de escolas. Muitas revistas. Aqui eu consegui trazer as capas. Olha só essa capa aqui, Darcy. A capa de uma revista. Tem mais Meu outra. Deus. Capa de uma revista, né, vendidas em bancas de jornais. Olha essa daqui. Superman. Olha, leia aqui, Darcy, o título. Deus criou o mundo e todas as criaturas vivas. Pena que esse Deus é Um cientista louco. Um cientista louco. E seu mundo, um antro de vampiros, lobisomens, zumbis. Olha só. Você está vendo? Vai na mão da criança isso. Aí a criança Quem é que lê vai isso acreditar daí. em Deus? Né? Aqui, por exemplo, eu estou com alguns recortes de jornais, separei aqui, ó. A agressividade infantil cresce. Os próprios especialistas não conseguem entender. Aí eu falo para vocês, nós somos transformados pela contemplação. Você é o que você lê, o que você vê, o que você come, o que você bebe. Você é aquilo que você está trazendo para si. A nossa mente, ela não é como a água, como a rocha, aliás, que a água bate e escorre. A nossa mente é como uma esponja. Tudo que está acontecendo ao redor, ela está trazendo. Então, um ato de violência em um filme, em uma série, em uma novela, isso traz para quem está observando fortes emoções, desejo de ódio, de vingança. Então, você imagina uma mente o dia inteiro ouvindo somente violência, violência. A pessoa vive amedrontada, aí onde gera a ansiedade, a depressão, as ideias, né, negativas. Então, aqui você vê no outra manchete do jornal, ó, o ator que fez o filme do Batman, ele agrediu a mãe e a própria irmã e foi parar na delegacia. Então, se eles que estão vivenciando esses personagens, vivendo, eles estão agressivos, estão atacando, vou tomar nossas crianças, Darcy. Exatamente. Aquele livro que você falou que está usando já faz tempo, vamos finalizar, porque já tem gente para falar. Eu tenho aqui, esse aqui, poucos segundos eu posso falar sobre esse. Poucos segundos que nós temos. O outro invasão. Tá já. Invasão subliminar. Com o que você enche a sua mente. É um estudo completo sobre
todos os caminhos da mente, dicas para despoluir a mente. Como falei, são materiais de extrema pesquisa, muito bem analisado. E você falou do outro, né? Esse aqui é o meu mais conhecido, que é o Livre das Garras do Sucesso. Esse aqui. Fala sobre a música e suas vertentes, né? Toda Música a história também, da música. né? Esse daqui é Livros de... Livre das Garras. Contando das garras, história, então, né? contando história. Eu sou músico, venho Então, falando gente, sobre como mim. nós estamos no fim, não podemos ficar mais. Eu agradeço, Miguel, a sua Que presença, agradeço. da psicóloga Conceição também. Compre os livros do Miguel. Telefone, Miguel. 11 11 9 8582 7749. Temos aqui na Amazon, né? Amazon. E na Wicrap e CPB, seria a Casa Publicadora Brasileira. Você encontra os livros físicos e também digital pela Amazon. Saiba o que seu filho está fazendo a hora que ele está na internet. Talvez você pense que ele está se distraindo, ele está aprendendo coisas que não devia. E agradeço vocês, né, que também multiplique essas ideias para outras mães, para outros pais. E é isso daí, gente. Muito obrigada.